Olá pessoal, sou a professora Lívia Ximenes e eu estou aqui para conversar com vocês e resolver as questões sobre a teoria geral do direito empresarial e vamos aqui resolver todas essas questões da OAB. Primeira questão, Xerxes constituiu a empresa individual de responsabilidade limitada, Eireli, com sede na zona rural do município Vale Real para a fabricação de laticínios, cuja matéria-prima será adquirida pelos produtores rurais da região ou de cooperativas de produtores rurais. A pessoa jurídica será administrada por sua cunhada, Ceres, e seu instituidor pretende adotar como nome empresarial a espécie de denominação. Com base nessas informações e na disciplina legal da Eireli, assinale a afirmativa correta. A administração da Eireli deverá ser exercida em caráter privativo por Xerxes, que poderá designar mandatário em auto separado. Falso, gente. As regras da Eireli, elas permitem a possibilidade de um administrador ser um terceiro, não necessariamente ser o fundador da Eireli. Item B. Para a constituição da Eireli não há capital mínimo, no entanto, esse deve estar previamente integralizado. Falso, gente. Há sim capital mínimo, que é o valor de 100 vezes o maior salário mínimo do país. Item C. A Eireli em questão adquire personalidade jurídica com a inscrição do ato de constituição no Registro Público de Empresas Mercantis a cargo das juntas comerciais. Verdade. A Eireli, ela é uma pessoa jurídica. A partir do momento em que você faz o registro, então, tem personalidade jurídica. Item D. A Eireli deverá adotar firma como espécie de nome empresarial. A Eireli, gente, ela pode adotar firma ou denominação. Então, o item D estaria errado, porque pode ser a denominação também. Primeira questão, então, item C de casa. Segunda questão. Servidor da junta comercial verificou que o requerimento da alteração contratual de uma sociedade limitada com 22 sócios e sede no município de Solidão não foi assinado pelo administrador, mas por mandatário da sociedade com poderes específicos. O requerimento foi instruído com uma nova versão do contrato social, desacompanhada da ata da deliberação que aprovou. O referido servidor determinou que fosse sanada a pretensa irregularidade. Com base nessas informações, assinale a afirmativa correta. O servidor não agiu corretamente porque cumpre a autoridade competente, antes de efetivar o registro, fiscalizar apenas a observância das formalidades extrínsecas ao ato e não as formalidades intrínsecas relativas aos documentos apresentados. Portanto, a alteração deveria ser arquivada. Falso, gente. Quando a gente está falando de uma alteração de uma sociedade, é preciso que a gente tenha essa ata. E o servidor da junta, ele precisa ter a ata para verificar se realmente tudo aconteceu da forma legal. Estavam todas as pessoas presentes, estava tudo correto, tá? Item B. O servidor agiu corretamente, porque cumpre a autoridade competente, antes de efetuar o registro, verificar a observância das prescrições legais concernentes ao ato ou aos documentos apresentados. Havendo irregularidades, deve ser notificado para que o requerente para assiná-las. Então, o item correto aqui, o item B, que eu acabei de falar para vocês. C. O servidor não agiu corretamente porque as irregularidades apresentadas no enunciado são insanáveis, por se referirem a requisitos substanciais de validade do documento. Não, gente, essas irregularidades são sanáveis, tá? Você pode apresentar os documentos posteriormente. Entendeu? O servidor agiu corretamente porque somente o administrador, como órgão da pessoa jurídica, tem legitimidade para pleitear o arquivamento da alteração contratual. Falso. Pode ser pleiteado por outra pessoa. Não é essa a irregularidade que justificou o ato dele. Terceira questão. Maria, empresária individual, teve sua interdição decretada pelo juiz a pedido de seu pai, José, em razão de causa permanente que a impede de exprimir sua vontade para os atos da vida civil. Sabendo-se que José, servidor público federal na ativa, foi nomeado curador de Maria, assinale a opção correta. É possível a concessão de autorização judicial para o prosseguimento da empresa de Maria. Porém, diante do impedimento de José para exercer as atividades de empresário, este nomeará, com aprovação do juiz, um ou mais gerentes. E aqui a gente tem o gabarito correto. Poderá ser concedida. Não é automático, não é obrigatório. O juiz ele vai analisar se cabe ou se não cabe a continuidade da atividade. Só que o pai de Maria, ele é servidor público federal na ativa. E os servidores públicos federais, eles são impedidos de serem administradores de sociedades empresárias.
Então, o pai de Maria não pode assumir a administração da empresa que antes era exercida por Maria. Então, diante do impedimento de José, este nomeará um ou mais gerentes para gerir a empresa. E o juiz precisará aprovar o nome da pessoa. Então, gabarito correto da terceira questão, item A. Quarta questão. P Industrial S.A., companhia fechada, passa momentaneamente por dificuldades financeiras que se agravaram com a crise industrial no país. A Assembleia Geral autorizou os administradores a alienar os bens do ativo permanente, entre eles uma unidade produtiva situada no município de Mirante da Serra, avaliada em R$ 495 milhões de reais. Considerando que a unidade produtiva da companhia integra seu estabelecimento, assinale a afirmativa correta. A Assembleia Geral não pode autorizar a alienação da unidade produtiva. Por seu estabelecimento ou universalidade de direito, seus elementos devem ser mantidos indivisíveis e unitariamente agregados para o exercício da empresa. Falso, gente. Primeiro, que estabelecimento comercial é uma universalidade de fato. São aqueles bens ligados ao desenvolvimento da atividade. O próprio empresário que vai agregando os bens que ele quer desenvolver na sua atividade. E com isso, ele vai formando a sua universalidade de fato. Como é ele que agrega, também pode ser ele que desagregue. Então, é possível sim ser realizada a venda dessa unidade produtiva. Tá? Item B. A Assembleia Geral pode autorizar a alienação da unidade produtiva. Por seu estabelecimento ou universalidade de fato, seus elementos podem ser objeto de negócios jurídicos próprios, translativos ou constitutivos, separadamente dos demais, gabarito correto, que foi o que eu acabei de explicar para vocês. Item C. A Assembleia Geral de Credores pode autorizar a alienação da unidade produtiva. Por seu estabelecimento um patrimônio de afetação, falso, não é patrimônio de afetação, é universalidade de fato. Item D. A Assembleia Geral não pode autorizar a alienação da unidade produtiva. Por seu estabelecimento um elemento de exercício de empresa, a alienação de qualquer de seus elementos corpóreos ou incorpóreos implica a impossibilidade de manutenção da atividade da companhia operando sua dissolução de pleno direito. Falso. O estabelecimento ele pode sim ser negociado. Dentro do direito empresarial, a gente tem essa facilidade de poder negociar os bens corpóreos ou incorpóreos. E isso não significa que a gente está acabando com a empresa. Quinta questão. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi requerida em um processo de execução por título extrajudicial. O advogado do executado manifestou-se contrariamente ao pedido, sob a alegação de cerceamento de defesa de seu cliente, somente cabendo a desconsideração se requerida em ação de conhecimento ajuizada especificamente contra o sócio da sociedade empresária devedora. Sobre a argumentação acima, assinale a afirmativa correta. Procede porque o pressuposto para a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica é sempre a conduta ilícita do sócio perpetrada por meio da personalidade jurídica. Portanto, é imprescindível a demonstração cabal da culpa em ação de conhecimento. Falso, gente. Primeiro que a desconsideração ela pode ser aplicada não só na fase de conhecimento, quanto na fase de execução e outras fases do processo. Segundo, que não necessariamente vai envolver um ato ilícito propriamente dito. Pode ser que envolva uma confusão patrimonial apenas e que não teve nenhuma culpa por trás, realmente pode ter sido um desconhecimento, enfim, que não caberia aí essa alegação. Item B. Procede porque o requerimento de instauração do incidente de desconsideração deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos, entre eles o desvio de finalidade da pessoa jurídica, que só pode ser feito em ação de conhecimento, onde estão preservados o contraditório e a ampla defesa. Falso. Acabei de falar para vocês. A desconsideração ela pode ser utilizada além nas ações de conhecimento. Item C. Não procede, porque, ao contrário do afirmado pelo advogado, o incidente de desconsideração só é cabível no cumprimento de sentença e na execução de título executivo extrajudicial, pois no processo de conhecimento, a desconsideração só pode ser decretada na sentença de mérito. Falso, gente. A desconsideração ela pode ser na ação de conhecimento, na ação de execução e outras fases do processo. E item D não procede, porque o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.
Gabarito correto, então, aqui, item D de dado. Sexta questão. Fagundes e Pilar são noivos e pretendem se casar adotando o regime de separação de bens mediante a celebração de pacto antinupcial. Fagundes é empresário individual e titular do estabelecimento Borracharia Dona Inês Limitada, ME. Celebrado o pacto antinupcial entre os nupentes, o advogado contratado por Fagundes providenciará o arquivamento e a averbação do documento no Registro Público de Empresas Mercantis, que é onde o Fagundes aí, ele tem a sua borracharia, e também no Registro Civil de Pessoas Naturais, que é onde está lá o arquivamento da certidão de casamento, né, desse pacto antinupcial. Sexta questão, então, B de bola. Sétima questão. Paulo, casado no regime de comunhão parcial com Jacobina, é empresário enquadrado como microempreendedor individual, MEI. O varão pretende gravar com hipoteca o imóvel onde está situado seu estabelecimento, que serve exclusivamente aos fins da empresa. De acordo com o Código Civil, assinale a opção correta. Paulo pode, sem necessidade da outorga conjugal, qualquer que seja o seu regime de bens, gravar com hipoteca os imóveis que integram o seu estabelecimento. O item correto já está aqui no item A. Quando a gente está diante de um empresário, gente, individual, a gente tem que fazer uma separação do que são os bens exclusivamente aos fins da empresa e a gente tem que fazer essa diferença nos bens pessoais dele. No direito empresarial, a gente não tem essa burocracia, essa exigência da outorga conjugal. Por quê? Porque a atividade empresarial ela tem que rodar. Ela não pode ficar parando o tempo inteiro para ficar pedindo a autorização do cônjuge daquele empresário casado, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado para que a atividade ela rode, para que os negócios eles realmente sejam fluidos. Então, não precisa ficar parando para pedir autorização para gravar com hipoteca um estabelecimento que ele é exclusivo da atividade empresarial. Nada tem a ver com Jacobina. Então, nesse caso, a gente tem que não é preciso, independentemente de qual é o regime de bens entre Paulo e Jacobina, não interessa. Sétima questão, item A. Oitava questão. Assinale a alternativa correta em relação aos conceitos de empresa e empresário no direito empresarial. Empresa é a sociedade com ou sem personalidade jurídica. Empresário é o sócio da empresa, pessoa natural ou pessoa jurídica com responsabilidade limitada ao valor das cotas integralizadas. Falso, gente. Empresa é atividade. Empresa é atividade. Empresário é quem exerce a empresa. Empresário é quem exerce essa atividade. Quem pode exercer? A pessoa física ou a pessoa jurídica. Então, item A, falso. Item B. Empresa é qualquer atividade econômica destinada à produção de bens. Falso. Não é qualquer atividade econômica. A empresa é a atividade econômica organizada. Não é toda atividade, mas sim a atividade organizada. Empresário é a pessoa natural que exerce profissionalmente a empresa e tem a receita bruta anual de até R$100 mil. Falso. Tá? Empresário é a pessoa natural ou jurídica que exerce profissionalmente a empresa. E não importa essa questão da receita bruta para ser considerado ou não empresário. C. Empresa é a atividade econômica organizada para a produção e ou circulação de bens e de serviços. Empresário é o titular da empresa, quem a exerce em caráter profissional. Gabarito correto, item C. Item D. A empresa é a repetição profissional dos atos de comércio ou mercância. Empresário é a pessoa natural ou jurídica que pratica de modo habitual tais atos de comércio. Falso, gente. A gente já não está mais na teoria dos atos de comércio desde 2002, que a gente tem a teoria da empresa. Nona questão. Uma das obrigações da sociedade empresária é seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva e levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico. A partir do exposto, assinale a afirmativa correta.
A ausência de autenticação dos livros e dos instrumentos de escrituração na junta comercial não impede que os livros da sociedade sejam utilizados em juízo como prova documental a seu favor. A seu favor impede sim. O empresário ele não vai poder se beneficiar dos livros se não tiver aí com a autenticação da junta comercial. B. Em razão da evolução tecnológica, passou a ser vedada a escrituração manual do livro diário, devendo a sociedade empresária adotar livros digitais em suas operações. Esse item aqui, gente, para as provas de vocês da OAB, esse item vai estar falso, tá? Esse item está falso porque ainda era permitido a utilização dessa questão dos livros manuais. Atualmente, recentíssimo, a gente já não tem mais esses livros manuais, tá? Mas para a prova de vocês da OAB, como ainda não tinha a lei autorizada quando saiu o edital, a gente tem que ainda é possível ter sim os livros manuais e por isso que esse item aqui está incorreto. Item C. O balanço patrimonial deverá exprimir com fidelidade e clareza a situação real da empresa e indicará o ativo e o passivo distintamente. Esse é o item correto, o balanço patrimonial realmente ele tem que trazer todas essas questões com muita clareza. Os assentos lançados nos livros da sociedade empresária por qualquer dos contabilistas encarregados de sua escrituração não obrigam a pessoa jurídica se tais livros não estiverem autenticados na junta comercial. Obrigam também, ele não faz prova a favor, mas obrigam sim. 10ª questão. Alfredo Chaves exerce em caráter profissional atividade intelectual de natureza literária, com a colaboração de auxiliares. O exercício da profissão constitui elemento de empresa. Não há registro da atividade por parte de Alfredo Chaves em nenhum órgão público. Com base nessas informações nas disposições a seguir, assinale a afirmativa correta. Alfredo Chaves não é empresário porque exerce atividade intelectual de natureza literária? Falso, gente. Por que é falso? Porque realmente é o seguinte, os profissionais intelectuais não são considerados empresários. Mas, se eles constituírem elemento de empresa, eles serão considerados empresários. O que a gente tem aqui? Que a própria questão deixou bem claro. O exercício da profissão constitui elemento de empresa. Então, aqui, ele é empresário, já que ele, enquanto profissional intelectual, constituiu elemento de empresa. B. Alfredo Chaves não é empresário, porque não possui registro em nenhum órgão. Registro não caracteriza ninguém como empresário. Você é empresário com o seu registro. Empresário regular, se você tiver o registro, e empresário irregular, se você não tiver o registro. C. Alfredo Chaves é empresário, independentemente da falta de inscrição de registro na junta comercial. Verdade, acabei de falar isso para vocês. Item D. Alfredo Chaves é empresário porque exerce atividade não organizada em caráter profissional. Falso. Porque para ser empresário precisa exercer atividade organizada. Então isso aqui estaria dizendo o oposto de ser empresário. Gabarito da 10ª questão, item C. 11ª questão. Em relação à incapacidade e à proibição para o exercício da empresa, assinale a alternativa correta. Caso a pessoa proibida de exercer as atividades de empresário praticar tal atividade, deverá responder pelas obrigações contraídas, podendo até ser declarada falida. E esse item aqui, gente, é correto. Se você, por mais que fosse impedido de exercer a atividade empresarial, mas se assim você fez, você vai ter que responder pelas suas obrigações. Não adianta se beneficiar da própria torpeza. Inclusive, você pode vir a falir se for o caso. Então, gabarito da 11ª questão, A. P. Aquele que tem impedimento legal para ser empresário está impedido de ser sócio ou acionista de sociedade empresária. Falso. O impedimento ele é específico para empresário individual. Se você for sócio, o que você não pode ser é administrador da empresa, mas você pode ser tranquilamente sócio. C. Entre as pessoas impedidas de exercer a empresa está o incapaz, que não poderá exercer tal atividade. O incapaz, gente, ele não está aí como legalmente impedido. O incapaz, ele está como incapaz, ele não tem capacidade. A gente precisa
para ser empresário, 2 requisitos: ser capaz e não ser legalmente impedido. Então, o impedimento não tem a ver com o incapaz. D. Por se tratar de matéria de ordem pública e considerando que a continuação da empresa interessa a toda a sociedade, quer em razão da arrecadação de impostos, quer em razão da geração de empregos, caso a pessoa proibida de exercer a atividade empresarial o faça, poderá requerer a recuperação judicial. Não pode. A recuperação judicial ela é exclusiva para empresários. Ela é algo bom. Então, você estando impedido, você não vai ter direito a algo bom. As coisas ruins você vai ter. Por quê? Porque você não pode se beneficiar da própria torpeza. Mas as coisas boas, não. 12ª questão. Sobre o exercício da empresa por incapaz, assinale a afirmativa correta. O incapaz deverá estar representado ou devidamente assistido, ter no mínimo 10 anos de idade e ser autorizado pelo Registro Público de Empresas Mercantis. Falso, gente. O incapaz ele não pode ser empresário individual, ele apenas poderia continuar uma atividade antes exercida por ele enquanto capaz ou que ele recebeu por sucessão. E é uma possibilidade, não é uma que ele com certeza vai continuar. O juiz vai autorizar. E não tem a questão de ter no mínimo 10 anos de idade. Então, esse item aqui está todo falso. B. Os bens que o incapaz já possuía ao tempo da incapacidade ou da interdição ficam sujeitos aos resultados da empresa, desde que estranhos ao acervo dessa. Esse item aqui também está todo falso. Os bens pessoais que o incapaz tinha enquanto ele era capaz, esses bens eles são protegidos. É o que a gente chama de patrimônio de afetação. Quando o incapaz ele é autorizado a continuar uma atividade econômica, o juiz ele faz o patrimônio de afetação dizendo o seguinte: olha, somente vão responder pelas dívidas da empresa aqueles bens que são afetados pela atividade econômica. Os bens pessoais dele estão separados, estão resguardados. Não responde pelas dívidas da atividade econômica. Então, esse item aí está todo errado. C. O alvará de autorização e a eventual revogação deste serão escritos ou averbados no Registro Civil de Pessoas Naturais e publicados na imprensa oficial. Falso, gente. É na junta comercial, que é onde a empresa funciona. Se o representante ou assistente do incapaz for um servidor público em atividade, será nomeado com a aprovação do juiz um ou mais gerentes. Esse é o item correto, que se encaixa inclusive naquela questão que a gente tinha visto aí de Maria, que o pai dela era servidor público federal na ativa e que ele poderia ter nomeado um ou mais gerentes com a autorização do juiz. 12ª questão, item D de dado. 13ª questão. Olímpio Noronha é servidor público militar ativo e concomitantemente exerce pessoalmente a atividade econômica organizada sem ter sua firma inscrita na junta comercial. Em relação às obrigações assumidas por Olímpio Noronha, assinale a afirmativa correta. São válidas tanto as obrigações exercidas no exercício da empresa, quanto as estranhas a essa atividade. E por elas, Olímpio Noronha responderá ilimitadamente. Olímpio, gente, ele é impedido de exercer a atividade. Mas mesmo assim, teimou e impediu. E continuou exercendo. Mesmo impedido, foi lá, teimou e continuou exercendo. Ele vai responder por todas as obrigações. Todas. Ele não pode se beneficiar da própria torpeza. Item B. São nulas todas as obrigações assumidas? Falso, né? Seria ótimo. Eu exercer uma atividade econômica, essa atividade econômica que eu estou exercendo, estou lá fazendo dívidas, fazendo tudo, aí na hora de pagar eu digo assim, olha, eu não vou pagar porque eu sou impedido, nem poderia ter feito isso. Não é o caso. São válidas apenas as obrigações estranhas ao exercício da empresa? Não, são válidas todas as obrigações. Item D. São válidas apenas obrigações relacionadas à empresa e por elas Olímpio Noronha responderá limitadamente? Falso, são válidas todas e ele ainda responde de forma ilimitada com os seus bens pessoais. 14ª questão. A respeito do nome empresarial, é correto afirmar que a. O nome empresarial pode ser objeto de contrato de compra e venda? Falso, gente. O nome empresarial é um direito personalíssimo. Assim como o nosso nome de pessoa física, a gente não pode vender, o empresário também não pode vender o nome empresarial.
B. A sociedade em conta de participação, por possuir personalidade jurídica, pode adotar firma ou denominação. Falso. A sociedade em conta de participação não tem personalidade jurídica e, consequentemente, não tem nome empresarial. C. A sociedade anônima será designada somente por meio de denominação. Correto. A sociedade anônima não tem a opção de escolha, ela sempre vai ser pela espécie denominação. A sociedade limitada será somente por meio da firma? A sociedade limitada ela tem escolha, pode ser firma ou denominação. 14ª questão, então, gabarito, item C de casa. 15ª questão. José decidiu constituir uma empresa individual de responsabilidade limitada, EIRELI, para atuar no município X e consultou um advogado para obter esclarecimentos sobre a administração da EIRELI. Assinale a alternativa que apresenta a informação correta dada pelo advogado. A designação de administrador não sócio depende do voto favorável de 2/3 do capital social se este não estiver integralizado. Gente, a gente está diante de uma EIRELI. Na EIRELI a gente só tem apenas uma pessoa, então nem faz sentido essa questão desse voto favorável, certo? Então, pode sim ter administrador de fora, não precisa ser o titular da EIRELI. Item B. A administração atribuída pelo contrato a qualquer dos sócios da EIRELI, a EIRELI não tem sócios. C. O administrador da EIRELI, seja o próprio instituidor ou terceiro, responde por culpa no desempenho das atribuições perante a terceiros prejudicados. E o item D. O titular da EIRELI poderá usar firma ou denominação, sendo vedado seu uso por terceiro, ainda que designado administrador. Falso, gente. Se for administrador, pode usar o nome da EIRELI. Gabarito correto, então, aqui item C de casa. O administrador da EIRELI, seja o próprio instituidor ou terceiro, responde por culpa. E aí aqui, culpa no desempenho das suas atribuições perante terceiros prejudicados. 16ª questão. Ananias Targino consulta sua advogada para saber as providências que deve tomar para publicizar o trespasse do estabelecimento da empresa individual de responsabilidade limitada, EIRELI, por ele constituída e enquadrada como microempresa, cuja firma é Ananias Targino EIRELI ME. A advogada corretamente respondeu que é dispensável a qualquer publicização ou arquivamento do contrato de trespasse no estabelecimento por ser EIRELI enquadrada como microempresa. Esse item está falso, gente. O que é dispensada? É dispensada apenas a publicização. O arquivamento continua tendo que acontecer. Realmente a ME ela tem aí algumas vantagens. Ela tem essa vantagem em relação à publicização e não em relação ao arquivamento. Item B. É dispensável o arquivamento do contrato de trespasse no registro público de empresas mercantis, mas ele deverá ser publicado na imprensa oficial. Falso. É o oposto. C. É dispensável o arquivamento do contrato no registro público de empresas mercantis, mas ele deverá ser publicado na imprensa oficial e em jornal de grande circulação. Falso pelos motivos que eu também acabei de explicar. Item D de dado. É dispensável a publicação do contrato de trespasse na imprensa oficial, mas ele deverá ser arquivado no registro público de empresas mercantis. Item D de dado, o item correto da 16ª questão. 17ª questão. Almino José consultou seu advogado com o intuito de constituir empresa individual de responsabilidade limitada, EIRELI. Com base na legislação aplicável à EIRELI, assinale a opção que apresenta a resposta correta dada pelo advogado. A. O administrador da EIRELI deverá ser nomeado no ato constitutivo e será apenas o sócio, seu cônjuge ou parente de terceiro grau dessas pessoas. Primeiro, que a EIRELI não tem sócio. Segundo, que pode ser qualquer pessoa, independentemente de ter vínculo sanguíneo ou de casamento com o titular. B. O ato constitutivo da EIRELI deverá ser arquivado no registro público de empresas, no registro civil de pessoas jurídicas, independentemente do seu objeto. Falso, gente. Tem que ir ali
como empresária para a junta comercial. C. As deliberações infringentes da lei que Almino José vier a tomar acarretarão sua responsabilidade ilimitada pelas obrigações da pessoa jurídica. E isso aqui está correto, certo, gente? As deliberações infringentes da lei, sim, acarretarão responsabilidade ilimitada pelas obrigações da pessoa jurídica. Então, item C, item correto. Item D. Caso a receita bruta da Eireli seja inferior a R$100 mil, será possível enquadrá-la como microempreendedor individual. Falso, gente. O microempreendedor individual não é pessoa jurídica. O microempreendedor individual, a receita bruta anual é de até R$81 mil, certo? Então, o item correto aqui da 17ª questão, item C de casa. 18ª questão. Lavanderias Roupa Limpa Limitada alienou um dos seus estabelecimentos comerciais, uma lavanderia no bairro Jacintinho, na cidade de Maceió, para Caio da Silva, empresário individual. O contrato de trespasse foi omisso quanto à possibilidade de restabelecimento da roupa limpa, bem como nada dispôs a respeito da responsabilidade de Caio da Silva por débitos anteriores à transferência do estabelecimento. Nesse cenário, assinale a afirmativa correta. Aqui a questão está querendo saber se você sabe os detalhes do contrato de trespasse. Se você sabe os pormenores de um contrato de trespasse. Item A. O contrato de trespasse será oponível a terceiros, independentemente de qualquer registro na junta comercial ou publicação. Falso, gente. O contrato de trespasse ele só vai ser oponível a terceiros se a gente tiver o arquivamento e a publicação. Entre as partes, ele é válido a partir do momento da assinatura. Mas para terceiros, precisa do arquivamento e da publicação. Item B. Caio da Silva não responderá por qualquer débito anterior à transferência, exceto os que não estiverem devidamente escriturados. Falso, tá, gente? Aqui a gente tem justamente o oposto. O Caio da Silva, ele responde pelos débitos anteriores somente se estiverem devidamente escriturados. Então, ele responde pelos débitos anteriores se estiverem devidamente escriturados. C. Na omissão do contrato de trespasse, Roupa Limpa poderá se restabelecer no bairro de Jacintinho e fazer concorrência a Caio da Silva. Falso, gente. Quando o contrato de trespasse ele é omisso sobre a questão da concorrência, a pessoa que vende o estabelecimento tem que esperar o prazo de 5 anos para poder fazer concorrência. Então, se o contrato não trouxer nada sobre a concorrência, é o prazo de 5 anos para poder se restabelecer. E item D, não havendo autorização expressa, Roupa Limpa não poderá fazer concorrência a Caio da Silva nos 5 anos subsequentes à transferência. 18ª questão, item D de dado. 19ª questão. O contrato de alienação do estabelecimento da sociedade empresária Chaves e Companhia Limitada, com sede em Theobroma, ficou pactuado que não haveria a subrogação dos adquirentes nos contratos celebrados pelo alienante, em vigor na data da transferência, relativos ao fornecimento de matéria-prima para o exercício da empresa. Um dos sócios da sociedade empresária consulta sua advogada para saber se a estipulação é válida, consoante as disposições legais sobre o estabelecimento, assinale a afirmativa correta. Item A. A estipulação é nula, pois o contrato de alienação do estabelecimento não pode afastar a subrogação do adquirente nos contratos celebrados anteriormente para a sua exploração. Falso, gente. Pode sim. Regra geral, os contratos que não são pessoais, eles continuam, eles entram ali dentro do estabelecimento. Mas as partes, elas podem acordar de forma diferente. Pode dizer que determinados contratos não vão. Essa cláusula é válida. Item B. A estipulação é válida, pois o contrato de alienação do estabelecimento pode afastar a subrogação dos contratos celebrados anteriormente para a sua exploração. Verdade, foi o que eu acabei de falar, item B de bola. Item C. A estipulação é anulável? Não, a gente acabou de ver que a estipulação é válida. A estipulação é considerada não escrita? Não, porque ela é válida. Então, 19ª questão, item B de bola. 20ª questão. Eliodora
Moda Feminina Limitada, é locatária de uma loja situada no Shopping Center Mateus Leme. Sobre o contrato de locação de uma unidade comercial em shopping center, assinale a afirmativa correta. Tenham sempre em mente, gente, que a locação comercial, ela é diferente se ela é em shopping center ou não. Item A. O locador poderá recusar a renovação do contrato com fundamento na necessidade de ele próprio utilizar o imóvel? Não. Ele não pode. O dono do estabelecimento em shopping center, ele não pode alegar o uso próprio. É uma das diferenças que a gente tem entre a locação comercial fora do shopping center e a localização dentro do shopping center. A locação dentro do shopping center. As despesas cobradas do locatário não precisam estar previstas em orçamento, desde que devidamente demonstradas. Falso, gente. As despesas cobradas do locatário, elas devem ser previamente pactuadas. Você está inserido dentro do shopping center, você tem uma série de custos dentro do shopping center. Você tem as vantagens, mas você também tem uma série de desvantagens. E essas desvantagens, elas devem ser previamente pactuadas. Item C. O empreendedor poderá cobrar do locatário as despesas com obras de reformas que interessem à estrutura do shopping. Falso. As obras que interessam à estrutura do shopping devem correr por conta do dono do shopping e não por conta dos locatários que estão lá. Item D. As condições livremente pactuadas no contrato respectivo prevalecerão nas relações entre os lojistas e o empreendedor. Verdade. As partes, elas têm autonomia de vontade, elas têm autonomia privada, então elas podem negociar o que quiserem dentro do seu contrato e sobre essas negociações é que ficarão válidas. 21ª questão. Vanderlei de Assis pretende iniciar uma atividade empresarial na cidade de Novo Repartimento. Consulta um advogado para receber esclarecimentos sobre o registro de empresário e os efeitos dele decorrentes, informando que a receita bruta anual prevista para a futura atividade será inferior a R$60 mil. As informações prestadas abaixo estão corretas, exceto uma. Então, a gente está querendo saber aqui qual é a questão incorreta, qual é o item incorreto. Item A. Se no curso da atividade empresarial Vanderlei de Assis vier a admitir algum sócio, poderá solicitar o registro público de empresas mercantis, a transformação de seu registro de empresário para sócio de uma sociedade empresária. É verdade. Não é porque você nasceu de um jeito que você vai ter que ficar para sempre daquele jeito. Se alguma coisa acontecer no decorrer da atividade, você pode se transformar para ser uma sociedade sem problema nenhum, desde que faça essa devida alteração lá na junta comercial, ou seja, lá no registro público de empresas mercantis. B. Em razão de sua receita bruta anual prevista, Vanderlei poderá solicitar seu enquadramento como microempreendedor individual, devendo indicar no requerimento a firma individual com a assinatura autógrafa. Gente, ele até pode ser MEI, porque o MEI, como eu até já falei com vocês, é até R$81 mil por ano. Acontece que ele não vai precisar aí indicar a firma individual e a assinatura autógrafa, isso não tem. Inclusive, você faz todo o seu registro do MEI bem tranquilamente no portal do empreendedor, com pouquíssimas burocracias. É para realmente facilitar. Os outros itens, então, estão corretos, mas vamos aqui ler eles. A inscrição de empresário no registro público de empresas mercantis, embora obrigatória, não é constitutiva para fins da sua caracterização, verdade? O empresário ele pode ser o empresário regular, se tem registro, ou empresário irregular, se não tem registro. A inscrição do empresário obedecerá ao número de ordem contínuo para todos os empresários inscritos e quaisquer modificações nela ocorrentes serão averbadas à margem com as mesmas formalidades. Verdade também. 22ª questão. Roberto desligou-se de seu emprego e decidiu investir na construção de hospedagem do tipo pousada no terreno em que ele possuía em Matinhos. Roberto contratou um arquiteto para mobiliar a pousada, fez curso de hotelaria e, com os ensinamentos recebidos, contratou empregados e os treinou. Ele também contratou um desenvolvedor de sites de internet e um profissional de marketing para divulgar a sua pousada. Desde então, Roberto dedica-se exclusivamente à pousada e os resultados são promissores.
A pousada está sempre cheia de hóspedes, renovando suas estratégias de fidelização. Em breve será ampliada sua capacidade. Considerando a descrição da atividade econômica explorada por Roberto, assinale a afirmativa correta. A atividade não pode ser considerada empresa em razão da falta tanto do profissionalismo do seu titular quanto da produção de bens. Falso, né, gente? Primeiro porque a própria questão está falando ali que ele está se dedicando exclusivamente, que é uma questão profissional, que ele contratou funcionários, que ele teve toda uma administração ali pela questão, que tem uma habitualidade, que é o que está ligado à profissionalidade. E a gente tem, sim, empresários de serviços. Então, esse item A, totalmente aí falso. A atividade não pode ser considerada empresa em razão da prestação de serviço não ser um ato de empresa. Falso. Atos de serviço são, sim. Item C. A atividade pode ser considerada empresa, mas seu titular somente será empresário a partir do registro na junta comercial? Falso. A gente tem que aquela pessoa pode ser considerada empresária mesmo sem o registro, ou seja, empresário irregular. D. A atividade pode ser considerada empresa e seu titular empresário, independentemente do registro na junta comercial. Então, aqui temos o nosso gabarito correto, item D de dado. 23. O empresário individual José de Freitas alienou seu estabelecimento a outro empresário mediante os termos de um contrato escrito, averbado à margem de sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, publicado na imprensa oficial, mas não lhe restaram bens suficientes para solver o passivo. Em relação à alienação do estabelecimento empresarial nessas condições, sua eficácia depende: a. Da quitação prévia dos créditos trabalhistas e fiscais vencidos no ano anterior ao da alienação do estabelecimento? Falso, não tem nada a ver com isso. Não precisa da quitação prévia desses créditos específicos. Porque os outros, né? Os outros ficariam como? Os outros poderiam levar o calote, mas os trabalhistas e os fiscais não? Então, não existe essa diferenciação aqui no contrato de trespasse. Item B. O pagamento de todos os credores ou do consentimento desses de modo expresso ou tácito em 30 dias a partir de sua notificação. O gabarito está correto aqui no item B. É preciso realmente do consentimento de todos os credores. Não existe diferenciação entre eles, como eu tinha acabado de falar. Mas, Lívia, se você não tem dinheiro para pagar todos, então você vai ter que pedir a autorização de todos. E essas pessoas, esses credores, eles podem te dar autorização de forma expressa, dizendo sim, concordo, ou de forma tácita, receberam a notificação, passou 30 dias, não responderam, presume-se que aceitou. E nos outros itens da quitação ou anuência prévia dos credores com garantia real, não tem diferenciação aqui entre os credores. Item D, do consentimento expresso de todos os credores quirografados, mesma coisa, não temos diferenciação entre credores. Gabarito da 23ª questão, item B de bola. 24ª questão. Cruz Machado pretende iniciar o exercício individual de empresa e adotar como firma exclusivamente o nome pelo qual é conhecido pela população de sua cidade, Monsenhor. De acordo com as informações acima e as regras legais sobre a formação do nome empresarial para o empresário individual, assinale a afirmativa correta. A. A pretensão de Cruz Machado é possível, pois o empresário individual pode escolher livremente a formação da sua firma. Falso, gente. O empresário individual, ele tem que adotar a firma, certo? Mas o que é a firma? É o nome civil do empresário individual, completo ou abreviado. Não tem muito mistério nisso. Nome civil do empresário individual, completo ou abreviado. E se ele quiser, ele pode colocar o ramo ali da atividade. Mas do nome civil ele não tem para onde correr, então não poderia. B. A pretensão de Cruz Machado não é possível, pois o empresário individual deve adotar a denominação indicativa do objeto social com a espécie nome empresarial. Falso. Ele adota firma mesmo. Mas a firma, como eu disse, é o nome civil dos sócios, e no caso aqui do empresário individual, né? C. A pretensão de Cruz Machado não é possível, pois o empresário individual opera sob firma constituída por seu nome completo ou abreviado. Gabarito correto. Item D. A pretensão de Cruz Machado é possível, pois o empresário individual pode substituir seu nome civil por uma designação mais precisa de sua pessoa. Falso. Não pode ter aí essa substituição.
24ª questão, o gabarito é o item C. Álvares Florence tem um filho relativamente incapaz e consulta você como advogado para saber da possibilidade de transferir para o filho parte das cotas que possui na sociedade empresária Redenção da Serra Alimentos Limitada, cujo capital social se encontra integralizado. Apoiado na disposição do Código Civil sobre o assunto, você respondeu que... Item A. É permitido o ingresso do relativamente incapaz na sociedade, bastando que esteja assistido por seu pai no instrumento de alteração contratual. Falso, gente. Para que o incapaz ele possa ser membro de uma sociedade, ele possa ser sócio de uma sociedade, precisam se preencher alguns requisitos. Primeiro, ele precisa estar ali assistido ou representado, quando for o caso, mas ele precisa desse suporte. A sociedade ela tem que ter um capital social integralizado e, além disso, ele não vai poder exercer poderes de administração ou gerência. Então, não basta só estar assistido pelo seu pai. Ele vai precisar de outros requisitos. Item B. Não é permitida a participação do menor, absoluto ou relativamente incapaz, em sociedade, exceto nos tipos de sociedade por ações. Falso. É permitido, desde que preencha esses 3 requisitos que eu acabei de comentar com vocês. Item C. Não é permitida a participação de incapaz em sociedade, mesmo que esteja representado ou assistido, salvo se a transmissão das cotas se der em razão de sucessão causa-mortes. Falso. Pode ser causa-mortes, pode ser cessão de cotas intervivos, mas o importante é que tenham aí essas 3 características. E item D. É permitido o ingresso do relativamente incapaz na sociedade, desde que esteja assistido no momento da alteração contratual, devendo constar a vedação do exercício da administração da sociedade por ele. Verdade. E, além disso, a gente teria o que mais? Capital da sociedade tem que estar integralizado, o que a própria questão já traz. A própria questão já traz expressamente que o capital se encontra integralizado. Então, não precisaria ter isso aqui no item D. Então, o gabarito correto, item D de dado. Afrânio, empresário individual, foi submetido a exame por junta médica que atestou ser ele portador de grave esquizofrenia, qualificando-o como permanentemente incapaz de gerir seus próprios negócios. Por essa razão, o pai do empresário ajuizou o pedido de interdição com o pleito de ser nomeado curador e gerir os seus negócios da vida civil. Considerando a situação hipotética, assinale a opção correta. A. O pai do Afrânio, se curador nomeado judicialmente, poderá exercer a atividade empresária em nome do seu filho interditado. Aqui, gente, poderá, tá? Poderá. O juiz vai realmente verificar se é possível ou não essa continuidade da atividade. Item B. Caso o pai de Afrânio, já como seu curador, esteja impedido por lei de exercer a atividade empresarial, também não poderá proceder com a indicação de gerentes ao juízo para o exercício desse mister com que se extinguirá a empresa. Falso, né? Ele até pode estar impedido, mas se ele está impedido, ele vai fazer o quê? Nomear um ou mais gerentes que o juiz vai aprovar essa nomeação ou não. Aí ele vai indicar mais gente até que o juiz aprove. Item C. A interdição do empresário individual determina necessariamente a extinção da empresa, sendo inviável a sua continuidade por qualquer meio. Portanto, o pai de Afrânio não poderá substituí-lo nos negócios. Falso, gente. O juiz ele vai analisar, no caso concreto, se aquele incapaz pode ou não pode continuar o exercício da empresa devidamente assistido ou representado. D. Eventuais clientes que tenham comprado de Afrânio produtos mediante pagamento à vista, mas que ainda não tenham recebido as mercadorias, na hipótese de continuidade da atividade empresária, estarão impedidos de reclamar o prejuízo em razão da patologia do empresário individual. Falso. Se a atividade resolveu continuar, se houve a hipótese de continuidade da atividade, então eles terão direito sim de continuar cobrando. Gabarito correto, então, da 26ª questão, item A. 27ª questão. Luísa Betim
pretende iniciar uma sociedade empresária em nome próprio. Para tanto, procura uma assessoria jurídica quanto à necessidade de inscrição no registro empresarial para a regularidade de exercício da sua empresa. Na condição de consultor, você responderá que a inscrição do empresário individual é obrigatória antes do início da atividade. Isso aqui, gente, é o que dispõe o artigo 967 do Código Civil. O Código Civil, ele entende que para o empresário ele ser 100% regular, ele precisa fazer o seu registro antes do início da sua atividade. 28ª questão. Mateus, empresário individual, pretende alugar um imóvel para instalar seu estabelecimento e nele localizar o seu ponto comercial. Antes de celebrar o contrato, ele procura você para, como advogado, informar-lhe sobre aspectos concernentes à locação não residencial. Sobre a locação não residencial, assinale a afirmativa correta. Na ação de despejo que tiver por fundamento exclusivo o término contratual, tendo sido proposta a ação em até 30 dias do cumprimento da notificação ao locatário, comunicando o intento de retomada, será concedida liminar para desocupação em 15 dias, ouvida a parte contrária, e se prestada caução pelo autor no valor equivalente a 2 meses de aluguel. Falso, gente, é independentemente da parte contrária e equivalente a 3 meses de aluguel essa caução. Na locação não residencial de imóvel urbano, na qual o locador procede à prévia aquisição do imóvel especificado pelo pretendente à locação, a fim de que seja este locado por prazo determinado, poderá ser convencionado no contrato a renúncia ao direito de revisão ao valor dos aluguéis durante o prazo de vigência do contrato. Verdade, tá? As partes elas são livres, elas têm autonomia para pactuarem o que elas entenderem justo para elas, desde que seja lícito. E é super lícito você pactuar que você vai reajustar os valores apenas ao final do prazo do contrato. Gabarito correto da 28ª questão, então aqui temos o item B. E os outros itens, nas locações shopping centers, o locador poderá recusar a renovação do contrato pleiteado pelo locatário se o imóvel vier a ser utilizado pelo locador. Falso, não pode ser alegado uso próprio. E item D, nas locações por prazo determinado de imóveis utilizados por estabelecimentos de ensino autorizados e fiscalizados pelo poder público, o contrato poderá ser rescindido por denúncia do locador, a qualquer tempo, independentemente de notificação ou aviso. Falso, gente. Nesse caso de estabelecimentos de ensino, não se aceita aí a denúncia do locador. Não é um dos casos em que se pode ser rescindido o contrato. Então, pessoal, é isso que a gente tinha aqui dessas questões. Se tiverem alguma dúvida, podem falar comigo, Lívia Chimenez _ no Instagram. Tchau, tchau!